dia, Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, queridos, pode se sentar. Antes da gente começar, queria lembrar que sábado que vem nós temos o evento da Montanha Kids, lá no Caledônia, às 14h30. Então, se você não colocou o nome do seu filho ainda, coloque lá, para que a gente possa ter uma tarde bem animada com eles lá. Amém? Creio que o Senhor já está falando aos nossos corações. Espera aí, só um minuto. Pronto. Essas últimas duas semanas, estou pensando aqui que são 2 semanas mesmo, essas últimas 2 semanas o Senhor tem falado muito ao meu coração e trabalhado algumas questões. E durante esse tempo, eu senti de compartilhar aquilo que Deus está falando comigo, com vocês. As minhas experiências, mas também aquilo que Deus me chamou a atenção para trazer para vocês. E hoje nós vamos falar sobre tempestade. Quando você pensa numa tempestade, você pensa em quê? Em quê, gente? Raio, trovão, relâmpagos, susto, chuva, vento, né? Nós vamos pensar em tudo aquilo que pode nos gerar medo, certo? Né? A maioria das vezes, quando a gente está passando por um momento de chuva, em alguns momentos, a gente sente medo, né? Alguns raios, alguns trovões, alguns barulhos. E durante essas 2 semanas, Deus tem falado muito comigo sobre tempestade. E o tema dessa palavra hoje é: onde você está em meio à tempestade da vida? Aonde tem estado o seu coração? Onde você tem estado? Nós pensamos nisso, nós passamos por isso há muitos anos atrás. Quem viveu em Friburgo, naquela tragédia, sabe o que é isso? De perto, tempestade, raios, trovões, tudo aquilo que a gente enfrentou. Hoje a gente ainda tem marcas disso na nossa cidade, no nosso coração, nas nossas vidas. Essas são as tempestades naturais, aquilo que a natureza traz e que muitas vezes gera em nós muitas sensações. Mas eu quero nessa noite falar um pouco sobre as tempestades da nossa vida, as tempestades diárias que a gente passa. E a Bíblia, ela tem vários textos bíblicos falando sobre tempestade. E eu queria ler um com vocês, Salmo 107, versículo 28 ao 31. Que diz assim: na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram, eles se alegraram e Deus os guiou ao porto almejado. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Além desse texto, muitos outros textos tem, e a gente vai falar um pouco deles depois. Aqui nesse texto nós temos a certeza absoluta que o Senhor está cuidando de nós, em meio às tempestades da nossa vida, né? É Ele que acalma as ondas, é Ele que acalma as situações mais dolorosas. Mas, na tempestade, muitas vezes nós não temos a capacidade de conhecer o que há de mais profundo, porque a gente está ali no meio da tempestade. E muitas vezes essa prisão que nos deixa no meio dessa tempestade, onde as ondas batem, os problemas vêm, eles aparecem, circunstâncias do dia a dia acontecem, não nos deixa e não nos permite ver o que realmente o Senhor quer nos mostrar. O que isso significa? Que superficialmente as ondas não nos permitem ver e ter acesso ao mais profundo que Deus tem para a sua e para a minha vida.
E quando eu estava pensando nisso, eu fiquei pensando assim, mas se a gente pensar no mar, é tão bonito por cima, né? A superfície. Mas deve ser, como a gente vê em vídeo, muito mais bonito profundamente. E aí eu lembrei de uma situação que aconteceu em 2004, mais precisamente 26 de dezembro de 2004, onde um casal sai para mergulhar. Não sei quantos vão lembrar do que eu estou falando. E eles estão profundamente mergulhando, sentem um agito da água, mas só um agito e continuam ali. E quando eles sobem à superfície, eles veem como se fosse uma guerra, uma tragédia. 14 países são afetados e o tsunami, ele arrasta e morrem muitas pessoas. Mas o que Deus falou comigo é que na profundidade da sua presença, nós não somos abalados. Quando você entende que é só quando você está no profundo que você não é abalado, muitas coisas podem mudar na sua vida. Muitas vezes a gente fica na superfície, tomado pelas ondas, pelo vento, pelo pavor. E nós esquecemos de ir profundo em Deus. Muitas vezes a gente é atormentado por situações do dia a dia. Muitas vezes a nossa correria, nós queremos dar conta de tudo, nos aprisiona nessas ondas. Mas o Senhor quer te levar mais profundo, amém? O Senhor quer e deseja que você vá mais fundo. E mesmo assim, pensando nisso tudo, Deus falando comigo, durante essas últimas 2 semanas, nós passamos por tempestades. A primeira, nossa filha mais nova ficou doente, e nós ficamos sem saber o que ela tinha. Os sintomas eram muito parecidos com muita coisa. Nós fomos com ela no hospital por 2 vezes e ela continuava ali, sem a gente saber muito o que era. Parecia uma coisa, parecia outra, mas não era nada. E nós ficamos ali com ela em meio a essa tempestade das circunstâncias que a gente viveu. Mas depois ela melhorou, graças a Deus. E essa semana, eu pessoalmente passei por uma tempestade, porque você é afetado naquilo na sua fragilidade, certo? Você não é afetado por aquilo que você está forte. O que te afeta é a sua fragilidade. E essa semana foi uma semana bastante desafiadora para mim, diante de algumas situações específicas na minha vida. E eu fui afetada pela tempestade. E um dia, indo para levar uma das meninas na escola, não sei se foi na hora do almoço, se foi de manhã, não lembro mais. Eu lembrei, estou sendo afetada pela tempestade. Estou sendo abalada. Fiquei preocupada e lembrei que Tiago, semana passada, trouxe várias declarações para a gente, e uma delas era sobre a preocupação. E eu falei, Senhor, eu não aceito isso, eu não quero mais isso. Mas o Senhor foi claro comigo em dizer que eu só conseguiria estar fora da tempestade se eu mergulhasse. Se eu deixasse que Ele mexesse em algumas coisas. Essa dependência de Deus é o que nos leva mais profundo, mas essa dependência de Deus é o mais difícil. Porque muitas vezes a gente quer tomar o controle, a gente quer dar conta, a gente acha que vai dar tudo certo, né? E às vezes não é assim que as coisas acontecem. Mas quando a gente entende a profundidade que Deus quer nos levar e nos mostrar coisas novas, isso é o melhor caminho. Você não tem intimidade com alguém se você não caminhar junto, se você não andar junto. Eu tenho alguns amigos aqui, né, na minha vida, e só de olhar eu sei o que ela está pensando. Thalita é uma, só de olhar eu sei o que ela está pensando, né? E ela olhar para mim também, ela sabe. E existem algumas questões que
só acontece na intimidade, no estar junto, no dividir o tempo, no compartilhar histórias, no sentar à mesa, no rir e chorar juntos. E com o Senhor é a mesma coisa. É isso que Ele deseja de você. Não existe como ter relacionamento com Deus se você não investir tempo com Ele. Mas, Flávia, minha vida é muito corrida, não tem como parar, fazer uma devocional, eu não tenho como parar. Ora no carro, ora indo para o trabalho. Se você pega ônibus, faz a devocional botando um fone no ouvido, escuta um texto bíblico, medite nele. Tá fazendo almoço? Peça ao Deus uma palavra, ore, louve. O que nós mais fazemos é dar desculpas, mas o que nós mais precisamos fazer é realmente fazer o que Deus quer que a gente faça. A gente ontem estava conversando e o Douglas falou assim, o que nós mais precisamos entender que o tempo não volta. Nós não precisamos correr atrás do dinheiro, correr atrás de coisas. A gente precisa ter prioridade no tempo. Porque o tempo não volta. É hoje que você precisa aprender de Deus. Amanhã vai ser o hoje que você precisa aprender de Deus. Não é o amanhã, é o hoje. Porque é no hoje que você sabe que Deus está no futuro, no amanhã. Amém? Porque é no hoje que você vai ver as coisas acontecerem. E os frutos virão no amanhã, que será o hoje. Amém? Estão entendendo? Mas muitas vezes as ondas vêm e nos engolem. Os problemas vêm e tudo se torna difícil. Parece que a gente não tem tempo, parece que a gente não tem força. E aí que a gente precisa aprender a pedir ajuda. É aí que a gente precisa aprender a depender do Senhor em primeiro lugar. As tempestades geram em nós medo, angústia, ansiedade, preocupação. Pensamentos catastróficos, imaginação que não são reais. Isso são as tempestades da vida. Mas como a gente viu no Salmo 107, Ele acalma as tempestades. As ondas Ele sossega. E Ele te convida a dar graça. Amém? Tem um texto que em Salmo 126, de 1 a 6, que fala sobre o povo saindo do exílio. E diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de risos, e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaurou-nos, assim como enches o leito dos ribeiros do deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Amém? A alegria do Senhor precisa estar em nosso coração em meio às tempestades. Para que você e eu possamos ir fundo, mergulhar fundo naquilo que o Senhor deseja para nós. Se aquele casal estivesse na superfície, eles teriam morrido, né? Mas como eles mergulharam profundamente, eles sobreviveram. E muitas vezes é isso que o Senhor deseja. Na realidade não é muitas vezes, sempre. Ele deseja que a gente mergulhe fundo, para que a gente sobreviva a esse mundo doente, esse mundo corrompido. Amém? E eu senti nessa noite que muitos de nós estamos acostumados a viver em algumas tempestades como se elas fossem normais.
o Senhor trouxe ao meu coração algumas questões que eu queria que você estivesse refletindo sobre o seu coração. Às vezes, nós estamos sem tempo para descansar, e a gente acha isso normal. Às vezes, a gente está acordando de madrugada e custando a dormir, e a gente acha isso normal. Às vezes, a gente está ligado no 360, cheios de preocupação, e a gente acha que isso é normal. Às vezes, você está achando que pode dar conta de tudo, sem ajuda de ninguém, e acha que isso é normal. Às vezes, você tem vivido um tempo de escassez e você acha que isso é normal. Às vezes, você se sente ameaçado, ameaçada, rejeitado, rejeitada, inseguro, e você acha que isso é normal. E eu quero te dizer que isso não é normal. Eu quero te dizer que isso é sobreviver. E o Senhor quer te trazer vida e vida em abundância. Ele não quer que você fique sobrevivendo. Ele quer que você viva uma vida em abundância. Então, não é normal viver nas tempestades. Amém, queridos? Não é normal viver ansioso. Não é normal viver em meio a lutas constantes. Isso faz a gente crescer, é verdade. Mas não é normal. O normal é vivermos a vida abundante que o Senhor tem preparado para mim e para você. Amém? Não é normal a nossa mente o tempo todo só pensar, 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 pensar e não parar. Não é normal você acordar de madrugada, noites e noites e não conseguir dormir. Não é normal ter dores e dores no estômago e achar que aquilo é por causa de uma alimentação. Não é normal. O que é normal para o mundo não é normal para nós, e isso não é normal. Lógico, tem situações que é doença, saúde, precisa ser cuidado, enfermidade. Mas não é normal viver se sentindo o tempo todo cansado. Não é normal. A exaustão não é normal. E o Senhor deseja te levar à profundidade, aonde você não será abalado. A confiar plenamente no Senhor. E a dizer a Ele que você precisa dEle. Nessa noite, o Senhor quer te convidar a fazer um movimento novo. Um movimento em direção a Ele. Um movimento em não apenas esperar que Ele faça algo, mas se movimentar até Ele. Porque Ele espera isso de você. O Senhor te criou e você se tornou filho. Mas Ele deseja que você se movimente até Ele. Eu sento e espero Ele me dar alguma coisa. Eu sento e espero Ele vir dar uma palavra profética para mim, com alguém falando comigo. Não, você ajoelha e ora e pede a Deus a palavra, porque Ele vai te falar. Não espere que o outro fale. Ai, veio fulano aqui, não me deu uma palavra profética. Ai, meu Deus. É o Senhor que dá palavras proféticas para você. Não é o homem. Nós somos instrumentos. Mas não somos nós os capazes de fazer isso. Como o Bernardo disse, como que eu vou ter adivinhação de saber aquilo que você vai receber? Quando alguém dá uma palavra profética, é porque realmente é de Deus. A gente não tem como adivinhar aquilo, a gente não é criativo o suficiente. É o Senhor, mas Ele quer te dar diretamente. Se você vem à igreja querendo que alguém fale ao seu coração, vai até a pessoa e fala assim, ora comigo. Não fica assim, poxa, eu esperei tanto e a pessoa nem apareceu perto de mim. Você quer alguma coisa? Vai até a pessoa. Quer receber um abraço? Vai à pessoa. Você quer receber um oi? Dá primeiro o oi. A palavra não era para ir nessa direção não, mas está indo, né? Então, esse movimento precisa ser dado por Deus. Mas você também precisa se movimentar.
Você precisa ir até Ele. Você precisa buscar a presença dEle. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, porque todas as outras coisas nos são acrescentadas. Não vai faltar nada. E a minha luta essa semana era por conta disso. De querer me movimentar e fazer por mim algumas coisas, enquanto eu precisava esperar e depender de Deus. E aí entra o desafio de confiar e esperar. Porque é muito fácil a gente fazer alguma coisa e dar certo. Pode dar certo mesmo, a gente faz, a gente é capaz. Mas esperar que Ele faça requer de nós algo muito diferente. E é isso que eu sinto nessa noite, que muitos que estão aqui, me coloco junto, acha normal viver na tempestade. Já tem tanto tempo vivendo sobre as ondas, engolindo o tempo todo, que é normal. Eu preciso mesmo fazer isso, eu preciso me movimentar assim, eu preciso fazer assim, senão não dá certo. Mas não é normal, queridos. O Senhor deseja te levar a um outro nível. Ele deseja que você conheça e mergulhe no oceano e conheça aquilo que há de mais lindo que a gente não vê. Alguns já mergulharam e viram e sabem como é lindo. Eu quero experimentar de Deus. Vocês querem? O algo lindo que tem de diferente, que a gente não consegue ver aqui, porque é no secreto, porque é na intimidade. Você confia que Ele tem o melhor para você? Você confia que Ele tem o melhor para a sua vida? Foi assim que os discípulos presenciaram uma incrível presença de Deus. Quando eles estavam com medo e Jesus vem andando sobre as ondas. Eles veem como um fantasma, mas era o Senhor vindo em sua direção. Imagina que experiência maravilhosa ver o Senhor Jesus andando em sua direção. E o Senhor é aquele que está andando sobre a tempestade da nossa vida, ao nosso lado. O seu barco não vai virar. Entende? O seu barco não vai afundar. Se você estiver olhando para Ele. E foi isso que eles tiveram a experiência. De ver o Senhor vindo em sua direção e dizendo para eles se acalmarem, que era Ele. Então acalme o seu coração, porque o Senhor está vindo. Amém? Você só encontra as pérolas se você for no profundo. Suas experiências com Deus soam únicas e você precisa, assim como eu, buscar. Deus tem pérolas escondidas para te dar. Promessas para cumprir, sonhos a realizar. Mas você precisa mergulhar. Profundamente. E essa noite, como a hora ainda está tranquila, eu quero fazer algo diferente com vocês. Nós vamos, enquanto eu fazia essa palavra e eu trazia o escrito, né? O Senhor trouxe uma canção ao meu coração e nós vamos cantar ela. E enquanto isso, eu queria que todos viessem à frente. Eu queria que nós estivéssemos juntos na presença do Senhor. Eu queria que todos nós estivéssemos cantando essa canção juntos, dando as mãos, orando um pelos outros, um tempo de estarmos fortalecendo uns aos outros. Porque todos nós passamos pelas tempestades. Isso não é só fardo de um ou de outros. Todos nós passamos pelas tribulações.
Certo, gente? Todos nós passamos pela tribulação. Então, eu queria que vocês se colocassem de pé. Eu queria te convidar a vir à frente, sem vergonha. Se precisar, a gente afasta as cadeiras. Mas eu gostaria que vocês viessem para que a gente juntos cantasse essa canção. E depois eu vou fazer uma declaração com vocês, amém? Se Dona Regina e Bia precisarem ficar sentadinhas aqui nas cadeiras da frente, bota uma cadeirinha para elas aqui. Isso. Amém. Deixa o Senhor ministrar o seu coração. Amém? Deixa o Senhor falar com você. E depois a gente vai orar juntos. Abra o seu coração para aquilo que Deus está falando. Feche seus olhos. Comece a colocar a sua vida diante do Senhor. Observe onde você está, em meio à tempestade ou já mergulhando profundamente. Deixe o Senhor ministrar o seu coração essa noite. Em nome de Jesus.
cantar de novo, mas eu queria que vocês se aproximassem, ou casal com casal, pessoa com pessoa, você orasse fortalecendo alguma pessoa que está perto de você, ou que você ainda não conhece, você possa estar orando um pelos outros, amém? Fortaleça a vida de alguém.
Vamos cantar isso juntos, bem alto, vamos lá? Confiando em nosso Deus e em teu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Vamos cantar isso de novo, vamos lá? Confiando em nosso Deus e em teu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia. Feche teus olhos e fala comigo. Eu declaro que confio em Deus e no seu amor. Eu declaro que não serei abalado, que as ondas irão sossegar e que eu irei me alegrar. Mesmo se eu chorar, chorarei, mas verei os frutos e me alegrarei. Minha boca se encherá de risos e declararei todos os dias sobre a bondade de Deus. Aleluia, aleluia, amém, aleluia. Nós declaramos, Senhor, a tua bondade todos os dias. Nós declaramos que venceremos as tempestades contigo junto. Nós declaramos que iremos mergulhar profundo para te conhecer mais, para ir ao teu encontro, para entender os seus planos para a nossa vida. Obrigado, Senhor Jesus, por essa noite. Obrigado por tudo que o Senhor está fazendo nesse lugar, nessa casa. Obrigado, Senhor Jesus, porque temos visto o movimento de cada um de nós em buscar a tua presença. E nós queremos, Senhor, que contigo nós não seremos abalados. Em nome de Jesus, nos leve em paz. Que tenhamos uma semana abençoada. Que possamos estar lembrando, quando a tempestade tentar nos sugar, que nós não somos abalados por ela. Em nome de Jesus. Queridos, dê um abraço em alguém, sem ser com quem você orou. Declaro uma semana abençoada, que vocês possam ir em paz e segurança, em nome de Jesus. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus